Olá, bom dia. Você sabe o que é uma doula? Essa ocupação é uma ocupação ancestral, existe desde sempre, mas ela começou a tomar corpo em 1960, lá pelos Estados Unidos, e aqui no Brasil, a partir de 2000, a gente começou a ter essas pessoas especializadas nessa ajuda ao trabalho de parto de uma mulher. Depois de muito tempo, agora vem a regulamentação dessa ocupação. Já foi aprovada pelo Congresso e está precisando só da sanção presidencial. E é sobre tudo isso que nós vamos conversar no programa de hoje, porque quem veio falar comigo sobre esse assunto foi a Brena Ramos, que apesar de parecer uma criança, já é uma doula. Bom dia, Brena. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada. O que exatamente faz uma doula? A gente diz que ela faz essa assistência humanizada na hora do parto, mas o que é exatamente esse serviço? Então, doula significa mulher que serve, né? Então, nós estamos nesse suporte emocional, informativo e físico para a gestante, desde a gestação, passando pelo parto e o pós-parto também. Então, não se restringe só ao momento do parto. Vai até o pós-parto. Isso, desde a gestação, a gente começa, né, apoiando essa mulher, tirando mitos que muitas vezes amedrontam as mulheres, né? Informando mesmo, né, sobre todo o processo do parto, do pós-parto. Então, desde a gestação, a gente cria vínculo com essa mulher, né, e orienta ela, a família, o acompanhante, né, para o momento do parto e pós-parto também. Pois é, houve um tempo que o parto normal, vamos dizer, é considerado o natural. Era normal, teu parto normal era normal. Sim. Depois chegou-se na fase da cesárea. Ninguém mais queria ter um parto normal. Parece que a gente está voltando a essa etapa anterior dessa naturalização e normalização do parto, né? Mas as mulheres, elas já se atentaram para os benefícios disso? Quer dizer, já é uma coisa que a mulher percebeu que essa humanização é a forma certa? Então, você trouxe justamente a característica principal da humanização do parto, que é retomar essa consciência dos benefícios do parto natural e o que o nosso corpo foi feito para fazer, porque afinal de contas, todas as transformações que acontecem no corpo de uma mulher durante a gestação é preparando ela para o parto, né? Exatamente. Então, o que a gente tem? Historicamente, os partos aconteciam em casa, com a parteira, e se a gente for olhar as imagens que retratam esses partos ancestrais, sempre tem a parteira ali à frente da mulher esperando o bebê, mas tem tem outras mulheres ao entorno, secando o suor, abanando, oferecendo água, dando suporte físico mesmo, sustentando essa mulher. E a gente entende que ali já eram as doulas, né? Nesse cuidado para o parto, que geralmente eram amigas, familiares, vizinhas que já tinham passado pela experiência do parto e estavam ali sustentando essa mulher no processo, né? E o que a gente tem? Em dado momento, os partos eles começam a ser levados para os hospitais, para as maternidades, né? E o que acontece? Essa mulher passa a ir para um momento vulnerável da sua vida sozinha. Né? Então, a lei do acompanhante ela é de 2005, mas facilmente você conversa com mulheres que tiveram seus filhos em 2010 e entraram nos hospitais sozinhas, né? Então, dada a linha do tempo, é uma lei muito recente, né? É, muito recente então, mesmo. assim, essa questão de resgatar, de conscientizar as mulheres do benefício do parto normal, também passa por dizer para essa mulher que o parto não precisa ser cheio de intervenção. Né? As intervenções elas precisam acontecer quando elas são necessárias. Né? Então, também humanizar o parto não é dizer que todo parto tem que ser natural, porque às vezes não vai ser mesmo. Né? Já houve, só te interrompendo, já houve situações assim que vocês estão fazendo esse serviço de suporte emocional, de apoio psicológico, de tudo isso, e foi necessário uma intervenção médica? Com certeza, né? Inclusive a própria cesariana é uma intervenção. Isso. Mas outras intervenções menores também, né? Menores que a gente diz menos invasivas, né? Também podem ser necessárias. Então é sempre individualizar. A humanização do parto, o que ela busca é ir contra intervenções de rotina. Só porque está em trabalho de parto e chega na maternidade, já receber várias intervenções para acelerar o parto, independente se aquele contexto precisa ou não. Então, é individualizar cada caso, olhar para cada mulher, cada bebê e só intervir se realmente tiver necessidade. Certo.
passamos dessa parte histórica, a gente vai para a parte oficial da história agora, aquela em que ela vai se transformar numa ocupação oficial. Porque antes ela é uma ocupação, mas ela é uma ocupação informal, vamos dizer assim, né? Você é doula, mas você não tem um registro de doula, não é isso? Exatamente. A partir dessa regulamentação feita pelo Congresso, o que vai mudar para vocês? Pronto. Primeiro, a gente tem a expectativa de deixar muito claro quem de fato pode exercer a profissão de doula. Porque doula é doula. Doula não é enfermeira, doula não é médica, doula não é fisioterapeuta. Então, nós não podemos, uma das questões que é a limitação da nossa atuação, nós não podemos tomar nenhuma conduta técnica, né? Não pode auscultar o coração do bebê, fazer o toque para avaliação durante o trabalho. Vocês não de parto. fazem toque? Nada, nenhuma conduta técnica a doula entendi. pode fazer. E a lei está trazendo isso muito claramente, né? Então, para dizer que doula é doula. Então, uma outra questão também é a seguridade do direito da mulher de ter um acompanhante e uma doula nas maternidades, né? Porque embora nós tenhamos uma lei estadual, a gente tem uma lei estadual de 2023 que diz que a mulher aqui no estado do Maranhão pode ter uma doula, ou doula ou enfermeira obstétrica, sem ferir o direito ao acompanhante dentro das maternidades. Quer dizer, eu posso ir para a maternidade com meu marido, por exemplo, ou minha mãe, e posso levar a doula e até uma enfermeira. Escolhe entre uma ou outra. Entre uma ou outra, entendi. A lei diz isso. Mas, infelizmente, nós ainda temos maternidades que não seguem essa lei estadual. Então, a nossa expectativa é que agora, com uma lei federal, né, essa garantia desse direito para as mulheres seja atendida, de fato, pelas maternidades. Entendeu? E com relação à remuneração, com isso, vocês passam a ter um piso salarial, vocês passam a ter uma remuneração definida, que seja seguida por todo mundo? Porque eu imagino que hoje não tenha, né? São acordos individuais. Isso, né? E na verdade a lei ela vai continuar dizendo que a doula é da mulher, né? Então, cada profissional vai poder continuar cobrando o preço ali do seu serviço, não tem um teto ali estipulado, mas também a gente tem a possibilidade de, por exemplo, ter doulas no SUS, ter contratadas pelo SUS, para que a mulher, assim como ela vai para a maternidade, tem lá enfermeira, já tem fisioterapeuta em sala de parto, né, em algumas maternidades, ela também encontre a doula, porque a gente sabe que, assim como não é toda mulher que consegue contratar uma enfermeira particular para lhe acompanhar, também não é a realidade de todas conseguir ter uma doula, né? Verdade. Então, ter uma doula no SUS, essa lei também abre portas para essa regulamentação também. Isso é muito bom, né? Vocês já pensam assim, quando pode sair essa sanção presidencial? Já tem negociações? Então, a gente pesquisou que, a partir do momento em que o projeto está na mesa do presidente, ele tem até 15 dias, né, para poder assinar. Então, a gente está esperando aí pelas próximas semanas. O processo complicado era essa tramitação no Congresso, né? Que levou 5 anos. 5 anos. E quando a gente vai pesquisar a lei, né, lá no site e olha toda a tramitação, é muita movimentação de comissão para comissão, vai para o Senado, vai para o Congresso. A tramitação então, não é simples não. A gente vê aqui pela Assembleia Legislativa a tramitação de um projeto para se transformar em lei é demorado, complicado, com assuntos menos polêmicos, vai mais fácil. Com assuntos mais polêmicos, demora mais. Mas nós vamos fazer só um intervalinho aqui na nossa conversa, é rapidinho, a gente volta para você ficar sabendo mais sobre o trabalho das doulas. Um minutinho só, eu volto já. Já estamos de volta conversando aqui sobre o trabalho das doulas, que foi agora regulamentado pelo Congresso Nacional e que deve ser sancionado pelo presidente, se transformando numa ocupação oficial no Brasil. Embora ainda não existam estatísticas aqui que indiquem o número de pessoas que exercem essa ocupação. Até porque ela pode ser desenvolvida paralela a outras ocupações. E eu estou conversando aqui com uma dessas profissionais, que é a Brena Ramos, que é doula desde 2022. Nesse tempo todo, Brena, não é tanto tempo assim não, 4 anos, né? 4 anos. Você já teve alguma situação que você disse, meu Deus, isso aqui pode fugir do meu controle? Então, a doula, na verdade, ela não está, tecnicamente falando, preocupada com o controle, né, dessa questão porque vocês não interferem na parte... A gente está mesmo para dar o apoio para a mulher. Tanto que a recomendação é que a gente... conhece, sabe, né? Os estudos nos dizem que a fase inicial do trabalho de parto
que é aquela antes do trabalho de parto engrenar mesmo, às vezes vem contração e passa, é a que mais pode demorar. Então, às vezes, nesse Aquela momento... que a gente ainda nem percebe que é a contração, né? Ou que percebe, mas ainda está muito irregular, contrações muito distantes. Então, nesse momento, a gente já vai para a casa da gestante, esperando os sinais de que esse trabalho de parto, de fato, né, tomou corpo, e aí, nesse momento, a gente vai para a maternidade, porque a segurança técnica dessa mulher, quem dá é os profissionais técnicos da maternidade, entende? Mas é comum um parto assim tranquilo, ele começa com essas contraçõezinhas e vai aumentando aquela coisa toda até a gente não aguentar mais. Aguenta, E aí ele acontece em casa naturalmente, sem nenhum problema. Isso também é comum. Isso, aí a gente, claro, tem questões que a gente fica observando se está tudo dentro do esperado, né? O bebê está mexendo bem, como é que estão as perdas, os fluidos dessa mulher, né? Por exemplo, se a bolsa rompe, a gente não pode ficar muito tempo em casa esperando. Então, a gente espera, mas com cuidado, estando tudo dentro da normalidade. Com relação à bolsa, ela gosta de romper fora de hora, né? E às vezes deixa a gente na mão assim no meio da... na rua. Quando essa bolsa rompe muito rapidamente e que você demora ao bebê sair, né? Nesses casos, necessariamente, a parturiente ela tem que ser encaminhada para um hospital, não é isso? Então assim, a bolsa não tem um momento exato, não, né? Assim, para ela não. romper. Pode ser antes, inclusive, de iniciar o trabalho de parto, a bolsa Foi pode muito romper antes. e a mulher não está sentindo nada. Nesses casos, né? A depender de como está sendo o acompanhamento, se ela vai ser acompanhada por plantão, se ela tem profissional particular disponível, aí vai ser dada a conduta, né? Mas ela pode precisar induzir o parto se a bolsa romper e as contrações não iniciarem logo, né? Mas a maioria dos casos a bolsa vai romper durante as contrações do trabalho de parto mesmo, né? E uma pequena parcela ainda, o bebê pode nascer com a bolsa íntegra, né? Ou seja, dentro da bolsa. Sim, né? ele pode então, nascer. Então não tem realmente um momento exato, né? Não tem uma coisa definida. Isso. Cada caso é um caso. Isso, exatamente. Essa profissão da doula, por exemplo, assim, aqui na capital talvez a gente não veja muito, mas no interior você diria que essa ocupação ela nunca saiu, não vou dizer de moda porque é a palavra, mas assim, que ela sempre foi exercida. Talvez, mesmo agora, mesmo nos interiores, né, as mulheres elas vão para as maternidades parirem, né? Então, com certeza ela pode ter saído um pouco de moda também por conta dessa ida para as maternidades. E se aqui na capital, com uma lei, a gente ainda enfrenta dificuldade para entrar junto com o acompanhante, com a gestante, imagine no interior, né? Eu imagino. No interior deve ser muito difícil de entrar junto, né? Exatamente. Apesar de ter a lei estadual, ela não é observada em todos os municípios, nem em todos os hospitais, não é isso? Exatamente. Eu disse que achava você muito nova para ser doula. Por que você resolveu fazer isso? Pronto. Uma fazer curiosidade. Isso não, ter essa ocupação. Sim, uma curiosidade é que eu vi a minha irmã nascer em casa, no parto domiciliar não planejado, foi um parto muito rápido, né? E eu vi ela nascer em casa, eu tinha 9 anos de idade, né? E ali para mim foi a natureza das coisas. A minha mãe sempre falava do meu parto que foi muito tranquilo. Ela disse que foi para a maternidade 9 horas da noite, 1 hora da manhã eu nasci e a minha irmã também nasceu muito rápido. Gente, eu gostaria de dizer isso, viu? Não foi nada planejado, obviamente, né? Mas aconteceu e a minha irmã nasceu em casa. Meu pai segurou ela e eu tenho tudo isso salvo aqui. Hoje eu digo que esse foi o primeiro parto que eu acompanhei. Acompanhou. Né? Então para mim aquilo era o natural. Eu sempre dizia assim, eu engravidar um dia eu vou parir, normal, né? E aí, nesse decorrer, antes de eu engravidar, obviamente, eu acompanhei um casal muito perto a mim, que eles queriam parto normal, mas foram enganados. Foram levados para uma cesariana sem necessidade, acreditando que era necessário, né? Então, ali eu entendi que não bastava querer. Eu precisava me preparar. Embora para mim parir fosse natural, a gente está num sistema em que as taxas de cesárea são muito elevadas. Muito elevadas. Né? No SUS aí a gente vai... No SUS não, desculpa. É mais quando a gente tem uma rápido, média, pega uma média entre o SUS e o privado, a gente tem uma taxa de 60% de cesarianas hoje no Brasil. Na rede particular, tem hospitais que superam a marca de 80% a 90% de cesarianas. Verdade. Então ali, quando eu engravidei, eu me preparei. Preparei a mim, ao meu esposo, tive uma primeira experiência de parto natural maravilhosa, além, assim, independente da dor. A dor ela teve, foi presente, né? Foram 2 trabalhos de parto. Não tem como escapar mesmo. Pois é. Independente da via de nascimento também, né? Que a cesariana tem a recuperação. Isso.
Então, foram 2 experiências de parto que eu me preparei, né? Experiências maravilhosas, né? De partos naturais no SUS, inclusive, né? Então, dali eu entendi que esse apoio, o quanto a mulher precisa, ainda mais dentro do sistema que nós temos, né? As mulheres que desejam ter um parto normal precisam de muito apoio, porque é sempre muita história, muitos mitos, né? Então, eu decidi, né, encarar essa profissão. Eu sou administradora por formação, atuei 9 anos na área, mas depois que eu tive os meus 2 filhos, eu me rendi, né? Fiz o curso e fiz 2 cursos, na verdade, e desde então estou aí nesse suporte às mulheres, informando, encorajando, preparando para esse momento que é tão único da nossa vida. A gente se prepara para tudo que a gente vai fazer, uma prova, uma festa, um concurso, e às vezes a gente não quer se preparar para ter um filho, não quer estudar para ter um filho, né? Estudar não, agora para a gente tem que se preparar, gente, porque eu já te falei, né? Minha primeira experiência não foi dessa. Mas eu diria que a gente está nesse processo de volta. Isso. Quando você vê, por exemplo, pessoas famosas, porque a gente é muito incentivado pela mídia, né? Isso. Quando você vê pessoas famosas fazendo parto natural, com esse acompanhamento psicológico em casa, você vê até imagens, né? Às vezes são partos muito demorados, mas mesmo assim eles não se rendem às tecnologias, vamos dizer assim. Isso dá, vamos dizer, um up a mais nesse processo. Então, a gente pode, daqui a um tempo, pensar em que as doulas têm essa participação mais efetiva nesse processo? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Participar cada vez mais dos cenários dos partos, as mulheres entendendo o papel da doula, né, entendendo os benefícios de se ter uma doula. A gente tem evidências científicas que demonstram os benefícios de ter uma doula. Diminui a questão de precisar de intervenções, diminui as taxas de cesarianas. É verdade. Aumenta a percepção de experiência positiva por parte das mulheres, né? Às vezes, mesmo quando precisa de uma cesariana, mas tendo a doula ali, né, tendo conhecimento, sabendo que aquela cirurgia realmente foi necessária, enfim, então isso vai aumentando, né, as experiências de parto, né, tendo uma doula presente. Ok, olha, Brena Ramos, foi um prazer te conhecer. Maravilhoso esse teu trabalho, esse apoio psicológico. Eu acho que toda mulher... É um momento tão vulnerável, é tão bonito da gente, é o melhor momento da vida de uma mulher, claro, né? Eu acho. Mas a gente fica muito vulnerável. E nesse momento, todo o apoio, principalmente psicológico, é muito importante, é muito fundamental para que esse momento seja realmente bonito e a gente possa lembrar dele assim como uma coisa bem-vinda, que foi um acontecimento na nossa vida, né? É verdade. Parabéns e também parabéns por essa conquista de vocês. Obrigada. Que venham mais conquistas. Muito obrigada, bom dia. Eu que agradeço, bom dia. Bom dia para você também que ficou sabendo aí o que faz uma doula, que a profissão vai ser regulamentada e que a gente pode ter muito mais apoio psicológico nessa hora delicada da vida. Tchau e até a próxima.